procuramos conhecer e saber como são realizadas abordagens a veículos. Como devemos fazer em situações de risco? O motorista passa mal ao seu lado. O que fazer? Estas respostas e outras agora no Realidade 24 Horas. É bom salientarmos que o local que estamos é adequado para o que será mostrado aqui no detalhe das imagens dos repórteres cinematográficos Leandro Silva e Francinildo Santos. As pessoas não devem fazer isso em locais que não estejam adequados e que não sejam também profissionais, após a capacitação. Agora, Jorge, o porquê dessas manobras realizadas aqui? Luiz, nós trabalhamos com 3 segmentos. Um deles é a direção defensiva, voltada ao trânsito, e direção evasiva. As manobras que vão ser mostradas aqui, tanto são manobras para o trânsito do dia a dia, como situações do cotidiano, que o motorista pode frear repentinamente na sua frente, e você saber as técnicas de frenagem correta, tá? Com ou sem ABS, e desvios de obstáculos. O slalom, que é conhecido como zigue-zague, onde você vai estar passando, fazendo o zigue-zague, uma demonstração ali, você vai estar adquirindo técnica, como se você estivesse no trânsito, numa emergência, que você tivesse que ir passando pelos carros mais lentos, ou uma sequência de curvas que você pegasse à sua frente e que você tivesse que estar fazendo essas curvas em sequência. Em média, para a pessoa estar habilitada para estar fazendo manobras como estas? Luiz, a parte voltada para o trânsito, que é para qualquer tipo de motorista, durante um curso, inclusive nós vamos estar realizando um curso dia 30 agora, tá? São 10 horas para estar realizando essas manobras para o trânsito. Dá para se capacitar em 10 horas. Agora, o avançado, para uma pessoa chegar a um nível técnico avançado, aí requer bastante treinamento mesmo. Agora, falando em trânsito, em termos de percentual, você pode colocar as pessoas que você observa nas ruas, pelo professor que você é dessa área, são pessoas que estão capacitadas para estarem nas ruas, dirigindo, mesmo com habilitação em mãos? Luiz, o primeiro... Não. 70% das pessoas, infelizmente, não estão capacitadas, certo? O primeiro passo para se regularizar as pessoas entram no centro de formação de condutores, ou seja, numa autoescola. Tem as aulas, vai até o Detran, é aprovado, vai receber sua habilitação. Até então ele está legalizado a dirigir qualquer tipo de veículo. Porém, capacitação, ele não está capacitado para estar dirigindo, ainda mais o trânsito de hoje, caótico como está o trânsito de Fortaleza. Outra manobra que nós vamos demonstrar, frenagem com desvio de obstáculo. O carro parou de repente na sua frente, se você freando não dá para parar o carro, tem espaço, você freia, solta e desvia. Nós vamos demonstrar também. E a técnica correta de frear, uma frenagem de emergência adaptativa. Você vai freando gradativamente. É incorreto você frear de uma vez? O instinto da maioria dos motoristas, o instinto do ser humano, na hora do perigo, quando ele está conduzindo, é meter o pé no freio. Se o seu carro não tem ABS, que é o antibloqueador de freio, de travamento de rodas, ele vai bater.
certo? O correto é você ir freando gradativamente, deu peso, o pneu travou, alivia, vai freando gradativamente, com isso você para mais precisamente. Você falou em nervosismo. Você observar uma pessoa a qualquer momento que pode te assaltar, você não está esperando. Qualquer pessoa pode ter essa técnica de saída. Você pode dar alguma dica? A pessoa pode fazer esse tipo de manobra quando uma pessoa vai para frente do carro com arma, por exemplo? Luiz, a regra, se você for abordado, não se entregue, não reaja. Essa é a regra número 1, primordial. Se entregue, não reaja, porque é o bem primordial da nossa vida. Dá para reagir desde que você esteja capacitado, tem um curso para efetuar esse tipo de manobras e com antecedência. Você viu o perigo com antecedência, vai dar para você reagir. Mas se você for abordado, se entregue. Nós também indicamos o avançado, onde tem essas manobras do reverso frontal, conhecido como cavalo de pau, e o reverso de ré, conhecido como cavalo de pau de ré. A gente recomenda mais para pessoas que têm veículos blindados, para a área de segurança, para empresários. Os motoristas comuns, se quiser fazer o avançado, tudo bem, mas só pode ser utilizado visualizando o perigo com antecedência. Alguma vez você já foi abordada para assalto? Já sim. Eu, ali de trás do fórum, no Edson Queiroz, eu vinha num sábado, horário de meio-dia, ninguém, né, na rua. Então, tem uma curva em S, né? Então, quando eu cheguei, eu vi um rapaz, dois rapazes, abordando já um carro. Então, o que eu fiz? Como eu já tenho as dicas do George, que está sempre me fazendo com que eu fique atenta, né? Eu desenhei a curva, me abaixei e fui, né? Aí passei por eles e aí lá em frente eu liguei para a polícia e nesse dia foram pegos os marginais que estavam ali. Jorge, essa é uma manobra bem diferente, né? A manobra que é realizada, que eu estou do lado do passageiro, é para demonstrar ali uma manobra avançada, de técnica avançada. Essa manobra só pode ser realizada no caso de emergência extremo. Um exemplo, o motorista está dirigindo, teve um ataque fulminante ou desmaiou ao volante. E o carona? O carona vai lá e age. Entendeu? Você está do lado, você tem a técnica, às vezes a pessoa só se desespera e você pode usar essa manobra que eu fiz. Do cavalo de pau que eu demonstrei parando com o cavalo de pau. Também você pode ir parando aos poucos utilizando o freio de mão. Só que eu aqui estou simulando um final de pista, um monte de carro, ou você está viajando uma curva, não tem como você contornar, um animal que pulou no meio, aí você vai ter que parar. Aí você vai executar esse cavalo de pau, ou seja, reverso frontal, do lado do passageiro, somente na situação dessa extrema. E ressaltando de novo, Luiz, que essas manobras não podem ser feitas em vias públicas, né? Manobras só em caso de emergência e no treinamento em local específico. No Ceará, a mulher é discriminada na direção, ao volante? Não, acredito que não. Hoje em dia, as mulheres estão com os direitos iguais, né, aos dos homens. Então, as mulheres, hoje em dia, estão tão capacitadas quanto os homens. Eu acho que as mulheres são mais cautelosas, são mais cuidadosas. Este é o instinto da mulher, né? O índice de acidente, eu acredito, que seja muito maior com os homens do que com as mulheres. O que foi que você já viu de inusitado, de estranho nas ruas da capital cearense? Bom, Luiz, o que a gente encontra muito aqui na capital cearense... no trânsito, principalmente pessoas dirigindo ao volante com celular, certo? As pessoas também
dirigem na faixa errada, certo? Eles dirigem na faixa do lado esquerdo, na faixa de ultrapassagem, enquanto é para dirigir do lado direito, certo? Então, tem muita imprudência no trânsito ainda, apesar das pessoas serem habilitadas, mas ainda falta um treinamento para poder seguir no trânsito corretamente, com a educação, sem causar acidentes. Relembrando os velhos tempos, né, aqui com a Lineuda, vamos dar uma voltinha com ela aqui, para o pessoal ver como hoje em dia ela está capacitada para dirigir para todo lugar. O que é que você sente quando está dirigindo? Uma liberdade tão boa. Tá indo para todo canto? Todo canto, levar o bebê pro colégio, levar meu filho pra escola, levar meu filho pro Já tá viajando, pegando rodovia, com viajando? certeza. Quando você pega um aluno a primeira vez, no início, dá um medo de ficar ao lado de uma pessoa que nunca pegou o volante, a direção, ou a pessoa que anda rápido, porque comumente as pessoas querem andar rápido, não tem o controle do pé, né? Luiz, faz 15 anos que eu trabalho nessa área de educação de trânsito. E para mim é a minha rotina, é meu trabalho, é normal. Entre aspas, é como se fosse um piloto de avião. Mesmo que o avião esteja caindo, o piloto está fazendo de tudo para tentar trazer o avião de volta. A mesma coisa é aqui. Seja a situação que for, Luiz, eu estou tranquilo, eu não fico nervoso, passo tranquilidade para o meu aluno, mas que a situação, às vezes, por situações, realmente... Alguma vez já passou por uma situação difícil? Você falou, oh, meu Deus. Sim, Luiz, já passei já de um aluno travar num cruzamento e tá vindo um ônibus, um caminhão, um carro grande, eu olhar e mesmo assim eu mantenho calma, mas lá no fundo eu digo, meu Deus. Mas aí eu contorno a situação, eu tenho a técnica, a gente sai, mesmo que o aluno pare, trave tudo, eu faço o carro sair numa boa. Circular pelas vias de Fortaleza está cada vez mais difícil. A equipe do Realidade 24 Horas flagrou diversas irresponsabilidades no trânsito. Vocês irão se assustar com um dado passado por um professor que ensina direção defensiva. O que passa na cabeça destas pessoas? O porquê desta competitividade acirrada em chegar primeiro? Aliás, chegar primeiro onde? Agora, Jorge, nós vamos para as ruas para você poder mostrar um pouco dos erros e também você dar as dicas para os telespectadores aqui do Realidade 24 Horas. Ok, Luiz, vamos lá, demonstrar um pouco. Jorge, iniciando na partida do veículo, qual o procedimento de um condutor? Bem, Luiz, eu vou demonstrar aqui o procedimento para poder iniciar... você poder dirigir o veículo com segurança, né? A maioria dos motoristas tem que posicionar o banco, o cinto, o revisor não sabe. Como se posicionar o volante também, a maioria se posiciona de forma incorreta, tá? Então vou demonstrar aqui. Primeira coisa, nós temos que fazer, antes de colocar o cinto de segurança, o ajuste do banco, tá? De forma que você alcance o volante sem dificuldade. Posicionamento do volante, imaginamos que fosse um relógio, seria 15 para as 3, pegar sempre nessa posição.
e sempre com as duas mãos no volante, onde vai ficar melhor de você dirigir. Depois vem o ajuste dos retrovisores. A maioria dos motoristas regula os retrovisores muito fechado, vendo a lateral do carro, onde aumenta o ponto cego do retrovisor. O correto de se regular um retrovisor é que você abra, quanto mais você abrir, mais vai ampliar o seu ângulo de visibilidade. Então a forma correta é pegando o final da traseira. A traseira do carro estiver quase sumindo do retrovisor, melhor ainda. Você vai ter mais visão de qualquer veículo que esteja ao seu lado, principalmente os motociclistas, que às vezes fica no ponto cego do retrovisor. Uma vez ajustado os retrovisores, aí banco, retrovisor, você coloca o cinto de segurança. Colocado o cinto de segurança, posiciona as mãos 15 para as 3, trabalhando com essa técnica aqui, certo? Nunca colocar a mão por dentro na hora de girar, que você trava a sua mão, pode lesionar seu punho. Numa colisão, quebra o punho. É incorreto dirigir com uma só das mãos. Então, correto, sempre pegar por fora do volante. Sempre por fora do volante, nunca por dentro. E nem no miolo do volante. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Ver os erros que acontecem aqui de alguns condutores na capital cearense. Jorge, quais são os erros mais comuns? Luiz, os erros mais comuns que a gente encontra no trânsito facilmente, os motoristas geralmente, para fazer transposição de faixa, mudar de faixa, eles não sinalizam corretamente. Como este agora aí. Exatamente, acabou de fazer, ó, não sinalizou, fez a... Novamente. Novamente aí, Luiz. Acabei de falar sobre isso, olha aí. Outro erro muito comum também, os motoristas dificilmente eles mantêm a distância de segmento entre um veículo e outro. Qual seria? A distância de segmento, a gente segue uma regra de 2 segundos entre um veículo e outro, mas nas vias urbanas, assim como tem muita alteração de velocidade, a gente usa o bom senso, ó, sempre visualizando os 2 pneus do carro, mantendo uma distância segura, tá? E essa falta de distância entre um veículo e outro é um dos fatores que ocasiona muito acidente. Jorge, neste caso específico aí desse caminhão, desse veículo de grande porte. Então, Luiz, outra coisa também aqui em Fortaleza, que a gente encontra muito, são veículos de grande porte, veículos lentos, andando na faixa da esquerda, como esse caminhão aqui, como essa carreta, ó, tá andando na faixa da esquerda. Pela regra, é para estar andando na faixa da direita. Veículos lentos de grande porte na faixa da direita, Luiz. Esse caos que está acontecendo na capital cearense, você coloca qual ou quais fatores de grandes congestionamentos? Luiz, tem hoje em dia a demanda de veículos, a facilidade para se comprar veículos. A cada dia está mais fácil comprar veículos. Aqui em Fortaleza, em média, por mês está sendo colocado em circulação em torno para mais de 1.000 veículos, tá? Então o aumento, né, nas vendas de veículos, a facilidade, e as vias continuam as mesmas. As vias continuam as mesmas aqui de Fortaleza. Estão compactando os veículos nas mesmas vias. Precisa urgente a engenharia de trânsito, de tráfego, fazer mudanças como viadutos, aumentar, enlarguecer mais as vias, colocar mais faixa de circulação. Maus condutores também? Também, viu, Luiz? Demais. Como nós já pegamos aqui alguns flagrantes aqui, de mudança de faixa, não mantém distância de segmento, falar ao celular durante a condução do veículo. Motocicleta, por exemplo. Fazendo corredor, tem que estar muito atento, porque o corredor, ele não é recomendável, ele não é permitido, além de ser muito perigoso, né? O próprio motociclista. Os condutores têm que estar sempre atento, alerta, olhando nos retrovisores, sempre que for mudar de faixa, por causa dos motociclistas que a todo momento estão passando ao lado.
estamos trafegando na Avenida da Abolição, um dos corredores mais movimentados, né, da capital? Isso, um dos mais movimentados, Luiz. Principalmente em horário de pico aqui, já está um caos, viu? Que como eu tinha citado o exemplo, aqui nós temos uma via de 3 faixas, né? Aí a faixa melhor de se dirigir é a do meio, a da esquerda deixar para ultrapassagem, as da direita para veículos de grande porte. Lá na frente já tem um ônibus aqui na faixa do meio. É errado. O ideal é que ele esteja na faixa da direita. Aqui, como tem 3 faixas, ainda vamos dizer que seja normal ele estar aí, mas não na faixa da esquerda, tá? Agora, o que a gente observa, você como falou, o espaço entre um veículo e outro, até mesmo que a gente observa, às vezes, alguns engavetamentos de um condutor colidir na traseira do veículo e colidir nos demais. Com esse espaço já fica mais difícil você colidir no veículo da frente. Com certeza, tanto o espaço de segmento como o espaço de parada entre um veículo e outro. Você mantendo o espaço, a distância correta, a possibilidade de você bater diminui, e se bater, o prejuízo material, como também pessoal, vai ser bem menor. Agora, Jorge, o que eu observo também é aquela coisa da competitividade, eu passar, eu ir na frente, eu estar na frente dos veículos, fazer as bandalhas, como falam, né? Isso acontece muito, viu, Luiz? Tem pessoas que entram dentro do carro e se transformam. Olha aí, se transformam saindo da faixa, voltou. Tem pessoas que entram no carro e se transformam, Luiz. Entra numa avenida, parece que está numa pista de corrida e quer competir, quer chegar primeiro do que o outro. Ele acha que, agindo dessa maneira, ele é um bom motorista. Muito pelo contrário, o bom motorista é aquele que tem visão de trânsito, que respeita as normas de circulação, não o que se excede. Passou a faixa sem a sinalização. Sem sinalizar, Luiz. Olha aí, ó, esse aqui, esse vermelho, ó. Mudou de faixa, sem Ele já está há algum tempo já numa marcha lenta, sempre na esquerda. Isso, ele na faixa da esquerda, ele está dirigindo aproximadamente a 30 km por hora, 25, 30, onde o limite aqui da via é 60. E pela regra, você pode andar até 50% da máxima permitida, desde que você esteja do lado direito, porque você já passa para lento. Então, pela regra, veículos lentos do lado direito. Ele já faz um bom tempo que está em torno de 30 km por hora, 25, numa via onde a velocidade é de 60. O que você já viu de mais diferente, assim, que te estarreceu? Luiz, no trânsito a gente vê de tudo, né? Tem motoristas que são verdadeiros criminosos dirigindo, né? Outro dia eu tava dando aula para uma aluna minha e um motorista cortou o carro da frente, que estava à nossa frente, batendo a traseira dele na frente do outro carro, porque na hora que você vai ultrapassar, você também tem que ganhar um espaço de segurança para você poder fazer a ultrapassagem e retornar para a sua faixa. Tem pessoas que cortam o outro, passa a traseira do seu carro pela frente do outro que está, na hora que ele vai cortar, né? Isso também a gente vê muito no trânsito. Motoristas imprudentes que cortam outros sem sinalizar e acabam ocasionando acidentes. O que as pessoas mais reclamam na hora que estão com você está mostrando aí as leis de trânsito? O que eles mais reclamam é do desrespeito dos motoristas, da falta de educação, não tem cortesia, de repente o trânsito está congestionado. O que ele está fazendo ali agora, ó? Está fazendo a manobra de retorno, colocou a mão para fora do veículo, onde também é proibido, né? No meio de uma via. A falta de cortesia entre os condutores. Às vezes você está num congestionamento, você está numa rua secundária, você precisa entrar numa avenida, você pede para entrar, os motoristas são muito egoístas, não deixam, entendeu?
entendeu? Eles também reclamam muito. E fecha cruzamento. Fecha cruzamento, né? É uma das coisas também comuns da gente ver no trânsito, vários motoristas fechando o cruzamento. Motociclista, Francinildo, ó, vai entrar em corredor, ó. Olha só, passou entre a van e vai passar ali ao meio também, ó. É difícil, né, a cabeça das pessoas. Com certeza, viu, Luiz? O motociclista ele é muito vulnerável, né? Porque ele está ali, está exposto a qualquer acidente. O para-choque é o próprio corpo dele. E essa atitude dele estarem fazendo corredor, passando entre os carros, é muito perigoso. Aqui é uma via da leste-oeste de 4 faixas. Você acha que em alguns pontos da capital cearense deveriam colocar vias mais largas? Com certeza, Luiz. Como eu tinha comentado com você, nós estamos ficando compactados. As mesmas vias, o número de veículos aumentando, né? Tem que de imediato enlarguecer as vias, fazer novos trajetos, viadutos para melhorar. Essa aqui, ó, de 4 faixas, está ótimo. Pelo menos com 3 faixas já resolveria bastante o problema do trânsito. A gente está observando aí, exatamente na capital cearense, alguns erros de alguns condutores que trafegam em veículos pequenos, médios e grande porte. E o que a gente observa realmente são flagrantes a todo momento que você pode visualizar. Agora, as pessoas, você falou muito da falta de respeito, mas as pessoas também estão sem paciência, né? Isso, essa correria do dia a dia, né, a vida corrida que nós temos hoje em dia, está afetando realmente muito na paciência das pessoas. Mas só que nós não podemos, Luiz, deixar trazer os problemas, né, do trabalho, de casa. Olha aquele carro colado ali, Luiz, ó, colado, não está mantendo a distância de parada, que é sempre vendo os 2 pneus do veículo que está à sua frente. Então nós não devemos trazer os problemas do trabalho, os problemas de casa para o trânsito, para poder fazer um trânsito mais humanizado, um trânsito mais tranquilo. A maioria dos condutores, quando a gente solicita uma passagem, a gente precisa entrar numa via congestionada, eles são muito egoístas, a maioria não concede a passagem. Onde o ideal é ter cortesia. E se tiver na faixa da esquerda, é obrigação pelo Código de Trânsito Brasileiro, quando solicitada a ultrapassagem, você estando na esquerda, o veículo não solicitar... Isso aí que está acontecendo agora. Olha aí, mais uma imprudência no trânsito aí, Luiz. Um taxista, um motorista profissional, onde transporta passageiros, deixou seu passageiro desembarcar no meio da avenida. Esse outro com o pisca-alerta ligado, não pode se transitar com o pisca-alerta ligado. Pisca-alerta só em situações de emergência, aí você pode ligar o pisca-alerta, ou com o veículo imobilizado, Luiz. Parado. Ou imobilizado, totalmente parado, ou em situações de emergência. Porque do jeito que ele está aí, nós não sabemos se ele vai para a direita ou para a esquerda, pois os 2 piscas estão piscando ao mesmo tempo. Isso pode ser feito? Carga e descarga, rapidamente, uma parada, né? Agora, se ele demorar... Hoje em dia já é considerado carga e descarga um estacionamento. Se não for proibido pela sinalização, tudo bem. Se for proibido pela sinalização, ele só pode parar. Não é mais permitido carga e descarga, porque é considerado estacionamento. Se for proibido pela sinalização. Este veículo, por exemplo, aí é uma situação de risco, né, Luiz? Aqui, mesmo que ele esteja prestando serviço, você tem que sinalizar o local, tá? Serviço público, mas tem que estar sinalizando o local. Uma situação de risco. Cidadão atravessando sem ser na faixa de pedestre? Sempre nós devemos dar preferência ao pedestre, independentemente dele estar na faixa. O correto, pela regra, é que até 50 metros de distância ele retorne para a faixa de segurança. Ele aqui está a menos de 50 metros, não retornou. Mas mesmo assim nós devemos dar sempre prioridade ao pedestre. Porque isso aqui é uma arma. Com certeza. E o pedestre é o ser mais vulnerável no trânsito.
E dificilmente as pessoas respeitam os pedestres. Você vê os motoristas vê uma faixa de pedestre, o pedestre está no ponto para atravessar e mesmo assim não param. E às vezes os que querem parar não conseguem porque o carro que está atrás não está mantendo a distância de segmento, está muito colado. Aí fica com medo de uma colisão. Olha só, a imprudência aí, o motociclista com a criança na garupa nos corredores. Luiz, isso aí a gente vê muito, é um absurdo. Motociclistas transportando criança menor de 7 anos em motocicletas, passando entre os veículos sem sinalizar, pois isso é uma infração grave, passar entre os veículos sem sinalizar. Uma das coisas absurdas que eu acho no trânsito. Estou cansado de ver até o próprio pai expor a vida de seu filho, né, sentado no tanque da motocicleta, na garupa. Menores de 7 anos não é para andar em motocicletas, Luiz. Jorge, o que você pode falar sobre as brigas no trânsito? Luiz, infelizmente ocorre devido ao estresse, à falta de preparação psicológica dos condutores. Está precisando urgentemente, Luiz, de conscientização, de mais investimento no condutor. Não adianta investir em vias, em sinalizações. Ajuda uma boa via, uma boa sinalização, ajuda muito. Mas o que tem que investir é no condutor, pois 90% dos acidentes são causados por falha humana. Então, a conscientização, o condutor às vezes quando bate, ele pensa mais no bem material do que no próprio bem físico, como está o outro que bateu. Tem que ser mais humanizado o trânsito. É um absurdo o que está acontecendo. O que você poderia dar como alerta às pessoas que após colidirem, como é que elas devem proceder? Luiz, independentemente de você estar certo ou de você estar errado, nós temos sempre que pensar no próximo. De repente você está com a razão na hora do acidente, mas você tem que ver se quem bateu no teu veículo, se ele está bem. E procedimento, sinalizar logo o local, procurar sinalizar o local para evitar novos acidentes. As pessoas descem, ficam expostas no meio de uma avenida, acabam entrando em discussão, quem tem razão e quem não tem, e acabam se agredindo. O que você pode falar sobre a engenharia de trânsito do nosso estado? Luiz, na minha opinião, pelo que eu tenho observado, deixa muito a desejar, Luiz. Um dos exemplos que eu cito aqui, o viaduto aqui da Guanambi com 13 de maio. Você constrói um viaduto para poder o trânsito fluir melhor, né? Devido ao cruzamento da via, grande congestionamento, então vai ser construído um viaduto para que o trânsito possa fluir melhor. Aí a engenharia de trânsito daqui coloca o semáforo debaixo do viaduto, quer dizer, que pegou o dinheiro público e jogou na lata do lixo. Poderia construir uma passarela ao lado do viaduto para os pedestres poderem atravessar pela passarela. Como nós também temos aqui rotatória com semáforo. A regra da rotatória é quem está circulando nela tem a preferência. E os veículos vão entrando conforme o veículo que estava circulando saiu. E aqui nós temos também rotatória com semáforo. São coisas interessantes que eu não entendo sobre esses fatores aqui da engenharia de trânsito aqui de Fortaleza. Você é engenheiro? Não, eu sou educador de trânsito. Precisa ser engenheiro para entender isso? Não. Qualquer motorista com bom senso, qualquer pessoa que tenha bom senso vai ver que a construção de um viaduto com semáforo embaixo não faz sentido. Jorge, o que você pode dar como alerta às pessoas que estão chegando a casa com portão eletrônico ou não?
Luiz, uma precaução, principalmente à noite, qualquer horário, né? Mas principalmente à noite, que fica mais vulnerável, o ideal é que a pessoa tome os devidos cuidados quando entrar na sua rua, fazer uma varredura visual, né? Olhar se não tem algo estranho, se não tem um veículo parado, uma motocicleta, pessoas estranhas na rua, um movimento estranho. Normalmente dá uma volta no quarteirão primeiro, se achar algo estranho, ligar para a família, avisar que tem pessoas, se tiver alguém estranho na rua, se for preciso ligar até para a polícia. E outra coisa que as pessoas cometem também de erro, geralmente as pessoas chegam e colocam o carro de frente logo, entra de frente fica mais vulnerável. O correto sempre é estacionar de ré na garagem, pois você estacionando de ré, você vai ter chance de estar sempre visualizando a rua, vai estar sempre visualizando, e na aproximação de algum marginal, de algo suspeito, tem como você se evadir, que você já está na posição de saída.